Eu acredito que é importante que a gente, enquanto representante da população, enquanto parlamentares, independente de nós sermos pessoas que se reelegeram, outras não, mas essa casa tem que fazer uma reflexão a partir de alguns sinais que foram dados nessa eleição. Existem alguns dados assim muito preocupantes. E são preocupantes porque nós vemos um descontentamento da população em relação à política, que, obviamente, tem motivos efetivos, reais, concretos, né? Mas, ao mesmo tempo, houve um processo de criminalização da política. Para além da criminalização do PT, do Partido dos Trabalhadores, esse processo levou a um desgaste geral de todos os partidos e de todos os parlamentares ou membros do Executivo. Então, eu acredito que nós temos que refletir acerca disso. Porque quando nós pautamos nessa casa já há algum tempo a questão da reforma política, era uma avaliação que coletivamente nós fazíamos no Partido dos Trabalhadores, porque entendíamos que nós estávamos cada vez mais alimentando um sistema que leva à corrupção, né? E por isso nós tínhamos que buscar mecanismos para fazer uma reforma política, mas uma reforma política séria, fundamentada, debatida com a população. Porque, diferente do que alguns pensam, mesmo o cidadão mais humilde, que não tem instrução, ele tem a condição de avaliar, sim, se ele for informado, né, se ele tiver as condições de dialogar sobre o tema. E eu acho que nisso todos nós pecamos, né? Todos nós, todos os nossos partidos, porque acabou não se priorizando esse diálogo. E esta mini reforma eleitoral que aconteceu de última hora, ela acabou, na verdade, ao invés de melhorar, trazendo mais dificuldades para aquele que se propõe a ocupar um espaço no Legislativo. Então, quando se reduz o tempo de campanha e o tempo de propaganda em rádio e TV, você está diminuindo o debate com a população. Nós fazíamos campanhas em 3 meses. E isso nos garantia debater, conversar com um número muito maior de pessoas. Hoje a campanha é de 45 dias. Você piscou, a campanha acabou. Então, a gente não privilegiou aquele que busca ocupar esse espaço de forma legítima e que nunca teve, digamos, a estrutura, as condições, ou mesmo a experiência de ter participado de outro pleito eleitoral. Cada um e cada uma que está aqui dentro saiu na frente do cidadão comum que nunca tinha tido oportunidade de ser candidato. Porque não tinha tempo para isso e não tinha visual de campanha, né? Claro que eu acho que se cometiam alguns exageros, e para isso você tem que fiscalizar. Eu acho que essa é a função do Tribunal Regional Eleitoral. Mas você tinha visibilidade de campanha. Hoje, um cidadão que é desconhecido vai continuar desconhecido, gente. Com 10 segundos na TV, quer dizer, mal diz o nome e o número. E a gente que faz um esforço fala uma frase lá com alguma proposta. Mas quantas pessoas efetivamente param ali na frente e conseguem se concentrar
né, num programa que é rápido, que passa uma série de candidatos. Quer dizer, aquele momento é suficiente para alguém refletir se deve ou não deve votar naquela pessoa? Então, nós tínhamos, eu pelo menos, sempre fiz muita campanha de rua, né, corpo a corpo mesmo, conversando com os cidadãos, indo para os bairros. Sempre fiz campanha desse jeito. E esse tempo foi limitado, muito limitado. Então, eu não acredito que essa mini-reforma eleitoral ela foi positiva. Ao contrário, eu acho que ela levou uma criminalização ainda maior da política, porque o que está sendo dizendo? Política não se discute. É tudo a mesma coisa. Então, por que ter o tempo no rádio, na TV, e por que ter mais tempo de campanha? Então, eu vejo que houve um grande retrocesso. E naquilo que se devia mexer mesmo, não se mexeu. Que é a questão das coligações, que é a questão da fidelidade partidária. Aí abriram uma janela que a pessoa podia mudar de ideia até, acho que final de março, começo de abril, não estou bem lembrada. Né? Abril. Pior ainda. Por quê? Onde está o caráter que faz a pessoa se filiar a um partido a partir de uma proposta, de um programa? Não, fortaleceu ainda mais aqueles partidos que se comportam como meras legendas, que conforme, né, digamos, a banda toca, eu vou para um lado ou para o outro. Quer dizer, não tem proposta, no caso, né, da prefeitura, proposta para a cidade. Qual é a cidade que eu quero? O que eu penso da política pública na saúde, na educação? O que eu penso do transporte coletivo? Né? Como aqui em Curitiba, o que nós pensamos do ICI, que agora mudou o nome para ficar mais bonito, né? A sigla manteve a mesma, que é o ICI, mas agora é Instituto Cidades Inteligentes. Instituto Cidades Inteligentes. Então, eu acredito que nós temos que avançar muito. E avançar no sentido da gente ter financiamento público de campanha. Porque por mais que tenha sido proibido o financiamento de empresas, mas o dono da empresa pode doar. Eu acredito que isso favoreceu ainda mais o Caixa 2. Porque na lógica da criminalização da política, o cara que é dono de empresa não quer pôr o nome dele. Então é óbvio que vai ter Caixa 2. Mais do que já teve. Por isso que nós temos que continuar insistindo nessa tecla de uma reforma política ampla, debatida com a sociedade, e eu acredito, inclusive, numa constituinte exclusiva, onde nós vamos eleger um quadro de pessoas que terão o único objetivo de fazer a reforma política. Acabou o processo de reforma política, esse cidadão ele não tem um mandato para ser parlamentar. Porque aí, não quer dizer que vai acabar com a corrupção, que vai ficar tudo ideal e maravilhoso, porque, né, nós temos que mudar uma cultura também. Né? A cultura da corrupção não está nos políticos, ela está incrustada na sociedade, na escola, na associação de moradores, no cidadão que quer gasolina para pôr o perfurete no carro, no cidadão que paga a multa pro guarda, paga dinheiro para o guarda não dar multa. Então, nós temos uma construção onde a sociedade é permeada pela corrupção em todos os espaços. Os políticos são reflexo dessa sociedade. E é isso que nós temos que dialogar com a população. O político não é um ET, não caiu do planeta Marte e veio aqui e, né, se transformou num parlamentar ou num membro do executivo. Ele veio da população. Quantos nós aqui não viemos da base do sindicato, não viemos do movimento popular? Isso é a democracia, gente. Porque se não fosse isso, nós só teríamos representantes dos setores econômicos da cidade. Com todos os limites, a democracia ainda garante isso. Agora, eu acho que na lógica que está, com diminuição do tempo de campanha, com diminuição do programa de rádio e televisão, nós estamos favorecendo aqueles que vêm de famílias históricas da política e aqueles que
são sustentados pelo poder econômico. Porque o cidadão comum, em 45 dias, sem espaço em rádio e televisão, ele não vai conseguir ser conhecido e disputar essa vaga aqui. E aí eu vou só pegar um dado que é muito preocupante. O candidato que teve o maior número de votos foi o Greca. Ele obteve 356.539. Agora vamos pegar um dado importante. Nós tivemos 16,44% de ausentes, ou seja, 211.945 pessoas que não foram votar. Depois nós tivemos ainda 9% de votos nulos, mais 96.901 pessoas que anularam seu voto, mais 4,78% de votos em branco, 51.495 pessoas que votaram em branco. Se nós somarmos isso, abstenções branco e nulo, nós temos 356.539. Nós temos 360.341. 360.341. O Greca fez 356.539. Isso quer dizer que o candidato que foi mais votado teve votação inferior a branco, nulo e abstenção, gente. Esse é um recado da sociedade. E nós temos que parar para refletir isso. Uma parte, vereadora. Na sequência, vereador. Então, é fundamental que nós, vereadores, que deputados estaduais, que deputados federais, que candidatos, né, ao Executivo, reflitam sobre isso. Nós temos que fazer essa reflexão para mudar. E para mudar, nós temos que ter reforma política. Porque do jeito que está, nós vamos continuar com as mesmas práticas, porque aquele que é financiado pela empresa vai se corromper lá na frente para devolver o favor no momento da campanha eleitoral. Não quer dizer que com isso acabe com a corrupção, mas nós vamos diminuir bastante. E temos que criar uma cultura de debate e de diálogo com a população. Nós temos, sim, que falar de política. Falar de política não é feio. Fazer política não é crime. Nós temos que conversar isso com a população, porque a mídia desconstruiu isso. Jogou todo mundo na vala comum. Então, hoje, ser político é ser ladrão, é ser bandido. Mesmo que você faça mandatos aqui, que não haja nenhum questionamento em tua prestação de contas, que você seja transparente, que você dialogue com os cidadãos, você é considerado bandido. E isso independente do partido que você está. Já não venham dizer que é porque é do PT. Não é. Eu estive na rua e a gente ouvia e dialogava com as pessoas.